Muito boa noite para você que se liga na TVC. Hoje é noite de segunda-feira, sempre o TVC Esporte, você acompanhando no canal 13 da NET Bauru, pelo Facebook de Bauru para todo o Brasil, para todo mundo. Mais uma segunda-feira e hoje com dois convidados muito especiais. Aqui à minha esquerda recebendo o comentarista, setorista do Noroeste do Bauru Basquete, nosso querido Lucas Rocha, com muito conhecimento dos dois clubes, vem participar nesta noite de segunda-feira, trazendo seu destaque, seu boa noite. Obrigado pela presença, Rocha. Boa noite, Moiatelli, boa noite a todos os telespectadores, agradeço o convite e hoje falaremos muito sobre o Norusca e essa situação para sua última rodada na quarta-feira na Copa Paulista, também um pouco do que aconteceu nessa última semana e o que o time precisa fazer para conseguir essa tão sonhada classificação que ficou tão difícil depois do último resultado. E tudo sobre o Bauru Basquete também, que no sábado perdeu para o Pinheiros, mas que ainda depende apenas de si para ter a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. Daqui a pouco muito do Noroeste que precisa de um milagre aí, tem que vencer o seu jogo na quarta-feira em Porto Feliz contra o Desportivo e precisa de uma combinação milagrosa de resultados para se classificar a segunda etapa da Copa Paulista 2018. Aqui à minha direita, professor Roberto Maldonado, noroestino, acompanhando mais uma temporada do Noroeste. Difícil situação, né, professor, do Noroeste na Copa Paulista e também vai falar um pouquinho do esporte pelo Brasil e pelo mundo nessa segunda-feira. Boa noite, professor. Muito boa noite, Moratelli. Boa noite, telespectador amigo. É um prazer retornar a essa casa e vamos aí falar um pouco de basquete, vôlei, que jogou hoje e ganhou, isso é muito importante. E estamos aí para ver o que a gente pode falar a respeito do esporte de Bauru e também do mundo. Muito bem, você participa, você deixa a sua pergunta, você manda a sua pergunta aqui pelo Facebook, TVC Bauru, você ligado em mais uma edição do TVC Esporte. Você manda a sua pergunta para o Lucas Rocha, para o professor Roberto Maldonado, fique à vontade, o tema é livre, mande sua pergunta sobre o Noroeste, sobre o momento do Noroeste, também o Bauru Basquete e o vôlei. O professor Maldonado falou, terminou agora há pouco em São Paulo, o segundo jogo do SESI Vôlei Bauru pelo Campeonato Paulista de Voleibol Feminino, grande vitória das meninas bauruenses. Jogando lá em São Paulo, bateu o Pinheiros 3-0. Pinheiros que foi o algoz do SESI Vôlei Bauru na final da Copa São Paulo na panela de pressão, realizada aqui na cidade de Bauru. Hoje não. Hoje a história foi bem diferente, 3-0, 25-19, 25-21, 25-17. Segundo jogo do SESI Vôlei Bauru, segunda vitória na estreia, bateu o São Caetano e agora fica bem na parte alta da tabela, um campeonato de tiro curto, 6 equipes disputam, os 4 melhores avançam para a semifinal, já larga com 2 vitórias e a próxima partida do SESI Vôlei Bauru é daqui a 11 dias, na panela de pressão, vai enfrentar o Barueri, o time do José Roberto Guimarães, será o terceiro compromisso do time bauruense no campeonato. Bom começo, né, rapaziada? 2 jogos, 2 vitórias, né, Rocha? Sensacional aí, o começo é muito bom, promissor esse time, né, que foi montado, a expectativa da torcida, da imprensa é que faça uma bela campanha, tanto no Paulista e depois na Superliga. Não tenha dúvidas, Moiatelli. 2 vitórias convincentes, a primeira delas aqui em Bauru na estreia contra São Caetano e essa vitória de hoje contra o Pinheiros, as duas por 3-0 e as duas que talvez mostrem o caminho que essa equipe deve traçar durante a temporada e principalmente nesse início com o Campeonato Paulista. Uma fórmula de disputa muito ruim, muito poucos jogos, mas o vôlei Bauru tem que se adequar a tudo isso e vem conquistando essas vitórias e deve, depois desse resultado de hoje contra o Pinheiros, liderar aí essa competição, tentando suplantar também Barueri e Osasco. Beleza, então o próximo jogo, dia 28 desse mês de setembro, na panela de pressão, atenção pro horário, hein? 9h30 da noite, hein, professor? Que horário, hein? Contra o Barueri, mas aí é um grande clássico e será o último jogo do vôlei Bauru em casa. Depois, na quarta rodada, joga em Osasco contra o ótimo time do Osasco. E no último compromisso da primeira fase, esperamos já classificado, vai até Valinhos no feriado de 12 de outubro enfrentar o time do Valinhos. Legal nesse começo, interessante. Os próximos 2 jogos para o vôlei Bauru, para o SESI Vôlei Bauru, são para que nós possamos verificar a força desse time. Com 2 vitórias, mas 2 vitórias já está classificado aí, vai a Valinhos para Ciar só. Mas eu acho que
o time foi encorpado, o time foi forte. Hoje a Tiffany não jogou tão bem, a Valentina entrou no lugar dela alguns momentos, mas 3-0, passar o carro em cima de um time que você perdeu aí há uns 15 dias atrás a Copa São Paulo, sim, foi muito importante para mostrar a força do voleibol bauruense. Montou-se um time para chegar nas cabeças. Legal, então falamos do vôlei com uma grande vitória. O assunto agora é Esporte Clube Noroeste, que no último sábado, jogando no Alfredo de Castilho, recebeu a Inter de Limeira e não conseguiu a vitória. Precisava da vitória e a vitória não veio. Ficou no empate contra o time de Limeira, 2-2, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, não ampliou, não definiu a parada e voltou dormindo para o segundo tempo, levou 2 gols em questão de 3 minutos. Achou um empate no final, numa briga, num lance de pênalti muito discutido. O time da Inter foi para cima do juiz, mas o pênalti foi marcado. 2-2, Lucas Rocha. E agora, como você bem colocou no seu destaque, ficou muito complicado, né? Não foi esse jogo, na minha opinião, que o Noroeste perdeu a classificação. Em outras partidas, onde o Noroeste controlou, perdeu muitas oportunidades. E essa pontuação baixa, 10 pontos é muito pouco. Precisa de um milagre, Rocha. Com certeza. E no sábado, mais uma partida onde todos nós temos muito mais a lamentar o resultado do que comemorar. O telespectador da TVC está vendo aí os melhores momentos, o gol anulado do Neto, e a superioridade do Noroeste no primeiro tempo de jogo foi visível, né? Impressionante. O time criou muitas oportunidades, comandou o jogo, controlou o jogo, poderia ter feito muito mais que 1-0, né? Deveria, na verdade, ter feito muito mais do que 1-0 e acabou no momento em que poderia ter matado o jogo, ressuscitou a Inter de Limeira. Um time que vem há muito tempo jogando junto, e é isso que a gente tem que destacar também da equipe da Inter. Claro que nesse ou naquele momento pode faltar um pouco de qualidade, principalmente em algumas peças de reposição, mas a espinha dorsal da Inter vem trabalhando junto aí desde pelo menos 2015, 2016, quando o João Valim ainda era técnico da equipe do Velo, e é um time tecnicamente que já tem essa metodologia empregada e sabe o que fazer dentro de campo. O Noroeste acabou voltando muito mal para o segundo tempo, como você colocou também, e pagou o preço, né? Em um campeonato tão equilibrado, com equipes tão homogêneas, né, no ponto de vista de serem parecidas no seu nível de jogo, você não pode vacilar como o Noroeste vacilou, não só no sábado, como também desde o início da competição. Se a gente for puxar pela memória, podemos lembrar do primeiro jogo lá em Rio Claro, onde era jogo para fazer 1 ponto e não fez nenhum. A primeira partida em casa contra o 15 era jogo para fazer 3 e fez apenas 1. Depois, seguindo contra a própria Inter em Limeira, era um jogo para fazer 1 e não fez nenhum. Depois, contra o Desportivo Brasil, somou 3. E contra o Rio Claro, na abertura do retorno, poderia ter somado 3 e somou 1. Então, a situação se tornou complicada justamente por conta da negligência do Noroeste, né? Dentro de campo, a equipe não funcionou. Talvez tenha faltado um pouco de respaldo da diretoria. Entendemos as dificuldades, sabemos como é complicado você tocar futebol hoje em dia e manter uma equipe competitiva dentro de uma Copa Paulista e também de um Campeonato Paulista da Série A3, mas faltou um pouco de respaldo. Faltou para o jogador saber para quem ele responde dentro do clube, né? Eu acho que é claro que a gente sabe dos afazeres do presidente, mas faltou ele delegar essa função a alguma outra pessoa. Após o momento em que a equipe perdeu o Alex Afonso, que era o gerente de futebol do time, as coisas ficaram muito bagunçadas, né? Sem contar de outros problemas extra-campo. Só que até esses problemas extra-campo são muito melhor resolvidos se tiver uma conversa no dia a dia, né? Se conseguir o grupo de jogadores enxergar nessa pessoa de confiança, nesse elo entre diretoria, comissão técnica e jogadores, se conseguir enxergar uma confiança nessa pessoa,
O jogador de futebol, ele acredita nesse diálogo de promessas cumpridas, de seriedade. Quando ele passa a não ser tratado com seriedade, as coisas ficam muito complicadas. E para mim o X da questão para esse momento difícil como esse foi a falta de respaldo. Claro que ainda pode classificar, vencendo o Desportivo Brasil na quarta-feira e torcendo por uma combinação maluca de resultados, ainda tem essa possibilidade. Mas ficou muito complicado justamente por conta desses fatores. O time não é ruim, são jogadores experientes, muitos que vinham se destacando em outras equipes e podem encontrar o seu melhor futebol na sequência da temporada. Vale lembrar que 80% desse grupo tem contrato para a Série A3, então muito provavelmente a história desses jogadores no Noroeste não termina ao fim da Copa Paulista, mas algumas coisas precisam mudar. Uma estrutura profissional precisa de pessoas profissionais e infelizmente isso não vem acontecendo, principalmente nos últimos 2 meses aí dentro do Esporte Clube Noroeste. Galera, 2-2 no último sábado, o Noroeste empatou ali no apagar das luzes, mesmo com empate no final, resultado muito ruim, mesmo porque resta para o Noroeste um jogo, o Noroeste folga na última rodada, é sempre complicado. E a semana não foi boa, né, professor? Depois daquela vitória épica contra a Ferroviária na última bola, deu a esperança que nos jogos da semana passada em Campinas contra o Red Bull, que o senhor acompanhou lá, comentou a partida em Campinas, no Moisés Lucarelli, derrota acachapante de 4-0, e no sábado contra a Inter, apenas uma boa primeira etapa, segundo tempo muito ruim, mostra a oscilação do Noroeste no campeonato. Infelizmente, não deu liga, o time, como bem analisou o Lucas Rocha, não é... Tem qualidade, tem jogadores rodados que já jogaram em outros clubes até de maior poder, de grandeza no futebol brasileiro, mas não virou, infelizmente os resultados não vieram. Contratou um bom treinador, o rei do acesso aí nas últimas temporadas, indicação ele fez, contratou os jogadores. Futebol é isso, né? Tem campeonato que não rola, não dá certo, infelizmente. No último jogo fora, quando o Noroeste foi derrotado pelo Red Bull por 4-0, foi um dos piores jogos que eu assisti do Noroeste nos últimos 2 anos. Mas assim mesmo, ele fez para não perder de 4. Fosse 4-1, 4-2, 4-3, seria até um resultado mais claro, mais verdadeiro. Mas algumas falhas, o Caio, no segundo gol do Red Bull, o Caio bateu o tiro de meta e bateu no peito do Railan. O Railan só cutucou pro Léo Castro. E o Léo Castro, para mim ele entrou impedido, mas como nós não tínhamos o recurso do videotape, então eu achei que ele estava impedido. Mas o Rafa na hora falou, não estava. Foi muito rápido. Sim. Então, são 3 falhas. O primeiro gol foi... Olha esse gol perdido pelo Renatinho. Aí. 2-1, estava 2-1 para Inter se empata aí, nesse momento. Poderia ganhar o jogo na última bola no pênalti. Nós estamos vendo aqui os melhores momentos deste jogo do último sábado e o Noroeste pecou em várias finalizações. O que faltou para o Noroeste, que eu acho que poderia ter tido uma melhor sorte, era um matador. Faltou isso. Quem tem matador hoje? Não sei quem tem. Mas quando você tem um pouco de vontade, um pouco de garimpagem, você encontra. O Noroeste, infelizmente, nos últimos anos, tem trazido alguns matadores aí, entre aspas. O Romão foi o último que passou por aqui e não vingou. Mas eu acho que, opinião minha, eu acho que o jogador como o Mauá teria servido para o Noroeste, né, nessa copinha. Muita gente, porque né? é jogador que joga ali aquele território, no território ali, beirando o gol, tá sempre por ali. Pega os gols também que... Inacreditáveis. Né? Mas eu acho que pela quantidade de gols que o Noroeste perdeu nessa copinha, não é possível que um jogador que tivesse um pouquinho de senso de colocação dentro da área não teria feito pelo menos uns 4 gols nessa copinha. Uma pena, 10 pontos até agora conquistados. Se a gente buscar no campeonato, eu coloco aí que o Noroeste desperdiçou pelo menos 5 pontos
e que não poderia ter perdido. E 5 pontos hoje com 10 que nós temos, 15 estaria são 15 classificados já, esperando esse próximo jogo para um empate encerrava. Vamos analisar, Rocha. Empatava com o Rio Claro lá na estreia. Com certeza. São 5 pontos para você ser bem generoso. Sendo generoso. São muito mais pontos. E outro fator também é impressionante, né? Ainda falando de elenco enxuto, que foi a proposta justamente para essa Copa Paulista, é a quantidade altíssima de lesões musculares. Por exemplo, na próxima quarta-feira, para esse jogo contra o Desportivo Brasil, mais 2 jogadores tiveram lesões musculares, o Hugo e o Gabriel Esteves. O próprio Hugo já tinha uma lesão, já teve uma lesão muscular durante a pré-temporada, depois tiveram problemas com o Daniel, problema com o Leandro Oliveira, problema com o Neto, problema com o próprio Vitor Gava, né, que voltou de contusão, depois se machucou novamente. Então é muita coisa mal resolvida dentro desse trabalho interno, né? E fica muito difícil você ter sucesso sem trabalhar com sucesso verdadeiramente pronto para você ser bem sucedido dentro do campeonato. Claro que não faltou empenho da comissão técnica, não faltou empenho do grupo de jogadores, mas algumas coisas a diretoria precisa repensar dentro desse cenário de administração do clube, principalmente avaliar muito bem as pessoas que você coloca no comando, as pessoas que você coloca na comissão técnica, até porque uma pessoa que você coloca com mais responsabilidade no comando, e eu falei isso na semana passada, quando ainda julgávamos a situação do basquete em Franca. Sim. Quando você coloca uma pessoa com vivência no comando do futebol do time, isso não é nem o técnico, muitas vezes é uma pessoa no cargo diretivo que tenha essa responsabilidade e essa vivência de chegar no treinador e falar, ó, eu tô achando que taticamente a maneira que você vai entrar é errada. Chegar no preparador físico e falar, olha, você está dando muitos treinos, é carga excessiva, nossos jogadores vão estourar. Chegar no fisioterapeuta e falar, a maneira com que você trabalha não recupera os nossos jogadores da melhor forma. Falta esse tipo de profissional, falta essa pessoa que chega e resolva de fato os problemas da equipe enquanto clube de futebol dentro das 4 linhas. O técnico não pode responder por tudo. O técnico não pode montar time, montar esquema tático, trabalhar no dia a dia, cuidar de jogadores, definir carga de treino. Isso aí não é uma função apenas de comissão técnica. E precisa de uma melhor avaliação para seguir em frente, né? Claro que todos nós esperávamos uma campanha muito melhor na Copa Paulista, mas é um planejamento que está caminhando para o fim da sua primeira competição. São 2. Não podemos desperdiçar novamente como desperdiçamos talvez, né, nesse último ciclo 17-18. Eu acho que tem que ficar um legado de cada competição. E infelizmente nessa Copa Paulista a diretoria do Noroeste cometeu muitos erros que já vinham sendo cometidos anteriormente. Aí o pessoal da Inter de Limeira reclamando da penalidade ao fim do jogo. Aliás, Moyatelli, você teve a convicção da penalidade no momento em que ela aconteceu? Olha, no estádio lá, a gente acompanha o jogo lá de cima, é muito longe pra gente na hora, né, colocar uma opinião definitiva. Revendo o jogo depois, olha, um lance muito duvidoso, viu? Na área ali. Juiz caseiro. Juiz, aquele famoso o pessoal da polícia chegar e teve um clima meio futebol amador ali. Meio futebol amador, sem dúvida nenhuma. É aquilo, menino. Aqui não, meu filho. Calma, garoto. Então... Falar em futebol amador, o estádio Alfredo Castilho será o palco das semifinais da Copa Semel, né? Então, jogos maravilhosos, hein? Os 4 times que classificaram, o Parquinho, Redentor, Beija-Flor e o Comercial,
Briga de cachorro grande, como briga. fala o seu Claudinho. E seria importante que essas semifinais de Copa Semel e também as finais da Liga Bauruense dessem algo de troca, né, principalmente em valor de aluguel, para utilizar o Alfredo de Castilho, né? Mais uma vez, eu volto a ressaltar, sabemos das dificuldades do poder público, sabemos das dificuldades da diretoria noroestina, mas deveria ter sido costurado um acordo melhor para o clube ter como viabilizar renda utilizando o seu patrimônio, né? Afinal, se acontecer alguma coisa nessas partidas do futebol amador, quem vai responder por isso é o dono do patrimônio, né? O Noroeste que vai ter que arcar com tudo isso. Então deveria ter algo em troca, né? Infelizmente, não é o que parece que vai acontecer. Lance duvidoso à parte, o Noroeste conseguiu o seu empate no último lance da partida, depois de 50 minutos. Até agora eu estou procurando o motivo dessa anulação desse gol. Também tem isso. Eu não achei. Complicado no futebol. Ele deve ter dado um impedimento. Alguma coisa. Na hora. Alguém que estava em frente ali, o goleiro. Porque o que cabeceou não estava impedido. O que cabeceou foi o mesmo que bateu o rebote. Ele não lance muito duvidoso também, né? Ele cabeceia. O lance... rebote, o gol. Eles nem reclamaram lá. Os jogadores da Inter nem levantou a mão. Já baixaram a cabeça, o pessoal tá correndo já pro meio, né? Ficaram até surpreendidos com a anulação do gol. O grande problema do estádio Alfredo Castilho é esse. É a distância em que a torcida fica dos participantes do jogo, principalmente aqueles homens que vêm de amarelo, de azul lá, aqueles 3 lá, com mais aquele um que fica do lado de lá, aquele 4 lá. Então é o grande problema, você não faz pressão. E se você fizer pressão, pode ter represálias, como nós já tivemos várias no Noroeste. Para fechar esse bloco, Lucas Rocha, próximo jogo do Noroeste, resta só uma partida para o Noruscão, em Porto Feliz, na quarta-feira, daqui a 2 dias, às 3 horas da tarde. Rapidamente, os jogos que faltam. Noroeste falta esse, obviamente, para as outras equipes. E qual a combinação de resultados aí para o Noroeste se classificar para a próxima etapa dessa Copa Paulista 2018? Primeiro, o Noroeste precisa vencer o seu jogo contra o Desportivo Brasil. A única possibilidade de classificação está implícita apenas se a equipe vencer o jogo contra o Desportivo Brasil. A partir disso, precisa que Rio Claro, Inter de Limeira e Desportivo Brasil somem no máximo 2 pontos dentro da tabela de classificação. Aliás, Rio Claro e Desportivo Brasil podem somar apenas 1, né? Então Rio Claro e Desportivo Brasil 1, Inter de Limeira pode somar 2 pontos dentro da tabela, né? Os próximos jogos, o Noroeste enfrenta o Desportivo Brasil, a Inter de Limeira recebe o Red Bull em Limeira, isso ainda na próxima rodada, e o Rio Claro vai jogar contra a Ferroviária em casa. Ferroviária e 15 de Piracicaba já estão classificados no grupo e ainda trazem alguma luta, principalmente para ter uma campanha melhor na próxima fase. No emparelhamento da terceira fase, quem tiver a melhor campanha decide em casa, então essas equipes ainda podem ter essa preocupação. E o Red Bull ainda precisa assegurar essa classificação, né? Precisa de pelo menos mais 1 ponto para assegurar essa classificação. É essa a expectativa que todo torcedor noroestino tem, né, nessa reta final, né? Que a equipe faça a sua parte e também não depende apenas de si. Vai precisar de resultados da Ferroviária, do 15 e do Red Bull, que esses times arranquem pelo menos um empate dos adversários diretos do Noroeste nessa briga por uma classificação à próxima fase. Então aí esse é o cenário, torcedor noroestino, você que muito difícil, né? Muito difícil, né, professor? Aquela situação, além das contas, não dá para você confiar pela oscilação que o Noroeste vai lá e conquiste a vitória contra o Desportivo. Isso que é complicado, o próprio Noroeste não se ajuda. Com certeza, ele não se ajudou durante alguns jogos. Só para o Rio Claro, quantos pontos foram? Ganhamos 1. Adversário direto. Não podemos esperar uma melhor sorte, eu acho. Porque nós nos desclassificamos. Não foi os jogos. Não foi mérito dos adversários. Não. Os jogos foram que nós, por exemplo, empatamos com o 15 aqui em 51 minutos. Tivemos a chance naquele dia, no primeiro tempo, de fazer pelo menos 2-0.
Sim. 2 ou 3-0. Então, Contra mesmo esse último jogo. Contra o Rio Claro em Bauru, perdeu pênalti 0-0. Isso, contra a Inter também, aí, no jogo do último sábado. Quase perdeu o jogo para a Inter. Quase perdeu. Seria uma com chance de no primeiro tempo ter matado o jogo. E não liquidou. Então, apesar do Caio ter feito 2 defesas sensacionais. Eu acho então, que nós perdemos para nós mesmos, infelizmente. O que mais dói né? É isso. Nós perdemos pela nossa incompetência. Falta de competência do próprio time. E o que causa mais lamentação é que, olhando os adversários, a Ferroviária, o 15 de Piracicaba, você não percebe uma disparidade. Não. O Noroeste não é muito inferior a essas equipes. Talvez no momento em que enfrentou essas equipes não teve aquela qualidade para, de fato, aproveitar suas oportunidades e vencer os jogos. Mas se a gente for puxar pela memória, como já fizemos aqui, alguns levantamentos, a campanha poderia ter sido muito melhor e a gente fica chateado principalmente por conta disso, né? Porque estava possível ter uma campanha melhor e infelizmente não foi o que aconteceu e agora apenas uma combinação milagrosa para conseguir dar uma classificação ao Noroeste. Talvez a última vez que o time precisou de uma combinação milagrosa, até conseguiu, né? Se a gente for lembrar da Série A3 de 2017, o time precisava de pelo menos 11, 12 pontos nas últimas 5 rodadas e conseguiu, né? Mas aí era um espaço de tempo muito maior e aí dependia apenas de si também. E conseguiu, naquela oportunidade, 3 vitórias e 2 empates e se livrou do rebaixamento da Série A3 para Bezinha em 2017, mas não foi nada tranquilo, né? E a subida da Bezinha para A3 também foi também desse jeito, né? Exatamente. Perdendo aqui de 2-1, empatou e lá em cima em Bebedouro a Inter não conseguiu ganhar de 6-0 quando ela precisava, só ganhou de 5. E naquele momento, eu lembro que o time começou perdendo para o São Bernardo aqui em Bauru, aquela fase final, depois perdeu também para a Inter de Bebedouro em Bebedouro, empatou com o Mantiqueira, também perdeu para o Fernandópolis lá em Fernandópolis, né? Então essa sequência foi muito ruim no início, né? E quase custou o acesso naquela oportunidade. Bom, ficamos aqui na esperança que as coisas aconteçam e principalmente, né, que o Noroeste faça a parte dele. Nada disso será possível, nenhuma dessas combinações que fizemos aqui será possível se o Noroeste não vencer o seu jogo quarta-feira às 3 da tarde em Porto Feliz. É isso, TVC Esporte, na TVC Canal 13 da NET, você acompanha também na nossa página no Facebook, de Bauru, para todo o Brasil, para todo mundo, via internet. Vamos para os comerciais e daqui a pouco, no próximo segmento, falaremos do basquetebol. Sende Bauru Basquete, que entra na última semana da fase de classificação do Campeonato Paulista 2018. Até já, pessoal! NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br.
Muito bem, voltando, TVC Esporte nesta noite de segunda-feira. No primeiro bloco você conferiu tudo do Noroeste, que disputa a Copa Paulista, precisa da classificação, e agora chegou o momento de falarmos do SEM de Bauru Basquete, o Dragão das Sem Limites, que perdeu do Pinheiros no último sábado, meu caro Lucas Rocha, em São Paulo, e agora nesta semana fecha a sua participação na fase de classificação. Na quarta-feira, na panela de pressão, recebe o Corinthians, na sexta encara o Paulistano e, ganhando as duas partidas, termina na liderança e vai para a semifinal direto. Apesar da derrota no último sábado, Rocha, a campanha é sólida, é boa, foi formado aí um belo plantel e dentro de quadra vem se traduzindo com ótimos resultados. Foram 16 excelentes jogos até aqui. É claro que a equipe teve essa derrota para o Pinheiros depois de 8 vitórias consecutivas, mas foi um jogo onde vendeu o caro até o último segundo, tendo a possibilidade de empatar ou virar o jogo. Acabou ali, né, na última abordagem, na última bola, não fazendo o que estava planejado, e justamente por conta disso não teve uma boa escolha nesse último momento. Mas tiveram outros detalhes ali de fim de jogo que poderiam ter sido muito melhor executados, porém o time teve um poder de reação impressionante. Foi aos vestiários perdendo por 18 pontos. O telespectador da TVC também está vendo agora os melhores momentos da partida. Mais uma vez, um ótimo desempenho dos jogadores internos, né, do Bauru Basquete. Os pivôs foram muito bem. O Jefferson teve 22 pontos, o Lucas Mariano 19, né, e eles vêm comandando a pontuação da equipe nesses jogos grandes. Também teve a boa parcela de contribuição do Enzo Ruiz com 17. É um grupo extremamente cascudo, que vai ter reforços durante essa semana. É muito provável que o Fulvio faça a sua estreia na quarta-feira contra o Corinthians, e ele será muito importante agora nessa reta final de primeira fase e depois quando começarem a ser disputados os playoffs do Campeonato Paulista 2018. Bauru, além desse poder de reação na partida contra o Pinheiros, há de se destacar também que conseguiu tudo isso, retomar toda essa desvantagem que tinha dentro do jogo, sem o Marcão, que foi desqualificado ainda no segundo quarto de jogo. Ele participou de apenas 2 minutos da partida, e ainda sem o próprio Enzo Ruiz, né, que vinha fazendo um terceiro quarto formidável e acabou sentindo uma contusão muscular. Ainda não se sabe ao certo a gravidade disso, mas deve ser uma situação que tire aí ele das quadras por pelo menos 2 semanas. E mesmo sem esses 2 jogadores importantes, não só de revezamento, como o próprio Enzo vinha sendo importante para a reação da equipe, o time conseguiu ter essa fibra de buscar uma partida complicada e por muito pouco não venceu. Isso é muito importante. Nem sempre as coisas vão sair como planejado no início, mas você conseguir se reestruturar dentro da partida e voltar ao jogo é muito importante, não só dentro do Campeonato Paulista, como também para toda a temporada. As situações que têm sido vivenciadas dentro desse Campeonato Paulista certamente serão usadas no futuro. Eu costumo dizer que os times aqui em São Paulo têm essa dádiva, né, de poder testar as suas equipes antes da competição mais importante, que é o Novo Basquete Brasil. E são testes extremamente competitivos e importantes, como foi esse contra o Pinheiros. Não veio a vitória, mas muita coisa boa dá para ser tirada dessa partida e dessa campanha excelente que vem fazendo o Bauru Basquete até agora. Em 16 jogos, foram 13 vitórias e 3 derrotas. Tá aí a última jogada. A última jogada do jogo, né? Nós vamos ver aí o Demetrios, principalmente depois da conclusão do arremesso muito bravo, né? Com a conclusão de tudo que aconteceu. E essa raiva dele é direcionada ao Lucas Mariano, justamente por conta desse ajuste. Explica pra gente, Rocha, qual seria a jogada aí? Ó, o Larry ia receber esse primeiro bloqueio do Jefferson. Sim. Né? O lateral ainda não havia sido cobrado, mas os jogadores já estavam se movimentando para fazer essa jogada. O primeiro momento é o Jefferson fazendo o bloqueio no Larry, que
que foi exatamente o que aconteceu. Após esse bloqueio, a defesa trocou. Já dá para ver que o Bennett, que estava marcando o Larry, foi para marcar o Jefferson embaixo da cesta, e o Isaac, que marcava o Jefferson, foi marcar o Larry. O que deveria ter acontecido era o Lucas Mariano fazer um outro bloqueio no Larry, né? Trabalhar nesse bloqueio sequencial para fazer o Toledo ir marcar o Larry e o Lucas ficaria, né, embaixo da cesta com o Isaac, né? A ideia era passar essa bola dentro para o Lucas jogar exatamente contra o Isaac. Isso acabou não acontecendo, ele não fez o bloqueio em cima do Larry e o Larry teve que jogar com o próprio Isaac sem ter uma liberdade para conseguir fazer essa jogada, né? Por conta disso vem todo esse descontentamento do Demetrius, justamente por conta de não conseguir concluir essa jogada. Fim de jogo, 2 segundos, para muita gente pode dizer que não tem tempo suficiente para fazer uma jogada, mas dava para fazer algo muito melhor do que foi feito nessa última jogada do Bauru Basquete. Aliás, as eliminatórias, né, que inclusive a seleção brasileira venceu no final de semana por WO as Ilhas Virgens, teve um jogo entre Alemanha e Israel, que a Alemanha conseguiu levar um jogo para prorrogação e estava 2 pontos atrás, justamente com uma jogada ensaiada faltando 0.4 para acabar o jogo. Teve um bloqueio, uma situação semelhante a essa que tinha sido planejada por Bauru, e com 0.4 o jogador do lateral conseguiu jogar uma ponte aérea para o pivô da equipe da Alemanha, e a Alemanha levou para a prorrogação e posteriormente venceu o jogo contra Israel e mostrou que, mesmo com muito pouco tempo dentro do basquete, você pode fazer muita coisa dentro de uma jogada final. O basquete é emocionante, aquele negócio, é um jogo que acaba ao mesmo tempo não termina, né? É um jogo sensacional para muita gente. Bota a bola no ar. Tá valendo, tem vida, a esperança. A campanha do time é muito boa, né, professor? Muito ótima. Bem, campanha muito bem. Ótima. Você sente confiança no time, né? É um time que não desiste nunca. Sentimos confiança e principalmente quando os jogadores que estão de fora puderem jogar. Fúvio, o próprio Alex e o Jaú, que o Jaú não deve voltar agora, só volta para o ano que vem, provavelmente para a segunda fase, né, do NBB. Então, nós imaginamos esse time, o jeito que ele está jogando, com mais o Fúvio e o Alex, ele vai ficar um time praticamente imbatível. Cascudo, né? Cascudo, time forte, né? Com jogadores tarimbados, com jogadores que jogam o basquete na acepção da palavra, porque tem jogador que joga basquete aí, mas não tá muito. Esses dois aqui que eu falei jogam. E eu sempre quis o Fúvio em Bauru. Eu sempre achei, poxa, esse cara podia jogar em Bauru pelo menos uma temporada, pelo menos um dia, né? É uma pena que ele já veio madurão, né? Pensou se ele viesse há uns 4, 5, 6 anos atrás? É um grande jogador. É um baita do jogador. Baita jogador. Então, o time é bom? Muito bom. E pode ficar ótimo. Pode ficar ótimo, a expectativa é essa. Vem aí os playoffs do Campeonato Paulista, Lucas Rocha. Bauru vai disputar a semifinal, não tenho dúvida quanto a isso. Não sei se vai terminar em primeira ou na segunda colocação nessa etapa. Vai disputar a semifinal e depois espera para saber qual será o seu adversário na etapa semifinal. Lembrando, a semifinal em playoff de 3 jogos, passando para a final também, playoff de 3 partidas, em busca do título paulista que não vem desde 2014. O Bauru Basquete não levanta a taça do Paulistão desde 2014. E no próximo mês, Rocha, vem a Liga Sul-Americana, também um campeonato muito importante que dá o direito ao campeão de disputar a Liga das Américas em 2019. Em outubro também já começa o NBB 11. Calendário puxado pro basquete, hein, Lucas Rocha? No meio disso tudo, ainda vai ter o Super 8, né, que a Liga Nacional vai fazer ao fim do primeiro turno do NBB. É novidade para a temporada? É um torneio ali, um final de semana entre as 8 melhores equipes do primeiro turno, principalmente. Tem também uma possibilidade de Liga das Américas a partir do ano que vem. É uma temporada que está sendo planejada para ter ali pelo menos 65, 70 jogos. Então tem muita emoção pela frente. Estamos apenas no 16º jogo. Quarta-feira, 7h30 da noite na Panela contra o Corinthians.
a equipe faz o 17º jogo. Eu gostaria de destacar também uma situação legal que aconteceu nessa última semana no Bauru Basquete, que é o retorno do Gui Santos, né? Ele participou, mesmo que por pouco tempo, das 2 partidas, tanto lá em Osasco como no Pinheiros. Ele entrou no segundo tempo desses 2 jogos e foi importante, né? Principalmente no ponto de vista físico e também de motivação dele, esse retorno às quadras. É um garoto que sofreu 2 lesões de ligamento cruzado no mesmo joelho, isso é muito raro, né? São pouquíssimos casos disso no esporte. Muitas vezes o jogador rompe um ligamento cruzado e depois rompe o outro ligamento cruzado, mas com ele foi diferente, ele rompeu 2 vezes o ligamento cruzado do mesmo joelho, né? E isso acabou ocasionando uma recuperação muito mais demorada, né? Inclusive ele joga aí com várias proteções, tem jogado nesse joelho direito, que foi o joelho em que ele operou 2 vezes, e essa última recuperação dele foi até um pouco mais longa do que o normal, justamente para deixá-lo mais competitivo, né? Muitas vezes as equipes têm essa preocupação de acelerar a recuperação do jogador, e muitas vezes também os jogadores acabam não se recuperando da melhor forma. Certamente não será o que irá acontecer com o Gui Santos nesse momento. Ele foi muito bem tratado, muito bem resguardado, e agora a gente espera que ele consiga ter uma sequência. É um garoto de muito potencial, mostrou isso quando teve uma sequência de jogos, e infelizmente nas últimas 2 temporadas, se for juntar essas 2 temporadas, ele não fez 15 jogos. E isso na idade em que ele está, é muito complicado. Então fica aqui a nossa torcida que ele tenha uma temporada limpa de lesões e consiga mostrar o seu basquete, que tem muita qualidade. Sem dúvida nenhuma. Então, nesta semana, os 2 últimos jogos do Sandy Bauru Basquete, nessa etapa de classificação do Paulistão 2018, turno e retorno, 18 rodadas, 16 jogos até agora disputados, campanha ótima, excelente, 13 vitórias e apenas 3 derrotas. Quarta-feira, na panela de pressão, 7h30 da noite, o Sandy Bauru Basquete recebe o Corinthians que ainda busca a sua classificação, ainda não está garantido. Perdeu hoje. O Corinthians jogou contra São José. Isso, perdeu para São José, 94-85, e se complica. Se complicou. Esse era o confronto direto ali pela 6ª colocação. Uma nova derrota em Bauru pode até alijá-lo da... Até porque depois que o Corinthians jogar aqui em Bauru, ele joga na última rodada contra a Franca em Franca. Então, hoje era fundamental o Corinthians fazer o seu resultado contra São José, não fez, e a tendência é que São José fique com a última vaga nos playoffs. Sequência azeda, né? Bota azeda nisso. O São José, Bauru e Franca, só do jeito que está equilibrado o negócio. Mas é o status do Campeonato Paulista. É muito bom, campeonato muito bom. Tirando 2, 3 equipes aqui que todo mundo sabe quais são. O grande problema a se lamentar é a fórmula, né? A fórmula de eu acho disputa. Que melhorou um pouco das últimas temporadas. Pelo menos agora aumentou a competitividade por vagas. Em outros anos eram 10 equipes, classificavam 8, depois teve um ano em que eram 8 equipes e as 8 se classificavam para a próxima fase. Pelo menos nesse ano de 10 se classificaram. A classificação é para o telespectador da TVC que acompanha o TVC Esporte esta noite de segunda lá. Na verdade, ainda falta atualizar os jogos da última semana. Agora, o Paulistano passou o Bauru, o Paulistano tem 13 vitórias e 3 derrotas, venceu o confronto direto. Por 2 pontos em São Paulo, né? Isso. Só lembrando, 82-80, né? Bauru venceu 13 e perdeu 3, está em segundo. A equipe do Pinheiros vem em terceiro com 12 vitórias e 4 derrotas. Franca, Mogi, na verdade, vem na 4ª posição com 11 vitórias e 5 derrotas. Franca vem em quinto com 11 vitórias e 5 derrotas. O São José agora está em sexto com 7 vitórias e 9 derrotas. O Corinthians tem 6 vitórias e 10 derrotas. A equipe da Liga Sorocabana, 4 vitórias e 12 derrotas.
Osasco 1 vitória e 15 derrotas, e o América 1 vitória e 15 derrotas. Como a gente pode ver bem desenhado aí na classificação, 7 equipes disputaram o Campeonato Paulista de alto nível, podemos colocar assim. As outras 3, Sorocaba até fez algumas vitórias no início da competição, mas infelizmente Sorocaba, América e Osasco estavam muito abaixo do nível das 7 primeiras equipes do campeonato. Osasco e América trocaram vitórias, né? Trocaram derrotas, né? Um ganhou do outro. Gratificando eu ganhei no primeiro turno, depois você ganhou. Vou lá, ganho também. E Sorocaba, que é ligeiramente superior, vai ter as 2 vitórias contra esses dois times e vai ter uma outra vitória que conseguiu contra Mogi na primeira rodada, quando o Mogi estava extremamente desfalcado. Então é isso, galera. Então esta semana, colocando mais uma vez para você, quarta-feira o Dragão recebe o Coringão e na sexta-feira Bauru Basquete Paulistano, confronto direto podendo valer a liderança. E a liderança ao final da fase de classificação, sendo Bauru Basquete buscando o título estadual em 2018, manteve o seu treinador, Demetrios Ferraciu, e muita gente que gosta de basquete achou primordial essa renovação com Demetrios Ferraciu, não só pelas últimas campanhas, pelo título na temporada 16-17 do Novo Basquete Brasil, pela chegada à semifinal na última temporada, os trancos e barrancos, o time limitado quase eliminou o campeão paulistano naquela semifinal inesquecível. Esse núcleo do basquete... Bateu Franca, varreu 3-0, por pouco não foi para a final mais uma vez, para enfrentar o Mogi, ficou com o vice-campeonato. O paulistano tinha o Gustavinho na época, que foi para o Flamengo, agora ele treina o Flamengo na próxima temporada. Esse núcleo do basquete, Rocha, professor, é muito vitorioso. Então, passa confiança para a torcida, para quem acompanha, de bons resultados, de boas campanhas. É um time aí consolidado no cenário paulista, brasileiro e internacional. Então, dá gosto, viu, de acompanhar o Bauru Basquete em todas as competições. É um time aí talhado às vitórias e quem sabe que seja uma temporada com títulos. Os títulos não vieram na última temporada. Eu estou sentindo aí possibilidade de títulos nessa temporada, viu? Tem toda a cara de conquistar realmente. É claro que precisamos conter um pouco a empolgação do ponto de vista de ainda ter muita coisa para acontecer, mas o torcedor bauruense teve muito mais a comemorar do que a lamentar, né? Eu usei essa expressão inversa quando a gente foi falar sobre o Noroeste no início, mas o torcedor bauruense tem muito a comemorar nesse início de temporada, desde a montagem da equipe. Conseguiu essa vitória no mercado, que foi manter o Demetrios, apesar de todo o assédio, não só do Flamengo, como de outras equipes também. Conseguiu repatriar o Larry, que é um jogador que tem uma representatividade inigualável na cidade, ninguém tem o status que o Larry tem em Bauru. O Jefferson, que foi um jogador muito vitorioso aqui, que também tem esse status de ídolo, e apesar de ter perdido o Rafael Hetzheimer, contratou um jogador excelente na mesma posição, que é o Lucas Mariano. Então, a equipe bauruense formou um grande time, o torcedor tem comprado a ideia, o ginásio Panela de Pressão nunca esteve nos últimos anos tão cheio como está nesses jogos de Campeonato Paulista, e a tendência é melhorar com a sequência do trabalho, sem atropelar etapas. Ainda estamos aí nos primeiros meses de temporada, mas muita coisa bacana está por vir. Esta é a nossa torcida, o Dragão firme e forte. Você participa do TVC Esporte aqui na TVC, canal 13 da NET, você acompanha no Facebook, de Bauru para todo o Brasil, para todo mundo. Temos perguntas aqui para os companheiros, estão aqui nesta noite de segunda-feira, Facebook, a TVC Bauru, você participa. Mandou um abraço aqui o Teco Oliveira, o Francisco Nishihara, o Daniel Muciolo da Silva. Tem uma pergunta aqui, Rocha, do Domingos do Carmo. E a situação do futsal da FIB, hein? Não conseguiu a classificação para a segunda etapa da Liga Paulista e fica a expectativa de disputa da Copa Paulista, que é um antigo, né, famoso campeonato paulista do interior aí. Até agora não saiu tabela, mas pelo zum aí, pelo burburinho, vai disputar sim, né? Sim, está jogando a Copa Record justamente com a base que vai disputar essa Copa Federação no segundo semestre. Infelizmente, a FIB não fez um bom primeiro semestre, mais uma vez ficou na primeira fase da Liga Paulista e lamentamos bastante por mais uma vez entendermos
que existia sim a possibilidade de uma melhor campanha dentro da Liga Paulista. O time acabou perdendo jogos inacreditáveis e perdeu também essa possibilidade de se classificar para a próxima fase, uma classificação que já não vem desde 2015, se eu não me engano. 2015. Foi a última vez que a FIB se classificou para uma segunda fase de Liga Paulista, que é profundamente lamentável, né? Porque o nível estava adequado com que o elenco da FIB foi montado para conquistar esse objetivo que não foi alcançado. O grande problema da FIB, ela montou um time e depois se desmantelou, né? Alguns jogadores foram saíram durante a disputa. Saíram durante a disputa. Isso é complicado. Quando você tem a montagem de um time, um padrão de jogo, tal, você tira um pivô, por exemplo, já acaba todo desmorona o sistema tático. Então, até achar de novo o ponto que o time precisava, demorou muito e perdeu jogos que não poderia perder, jogos com times que estavam disputando a classificação com ela. Ela tinha um campeonato só dela, paralelo, né? De alguns, ela teria que ganhar daqueles 3 ou 4 ali, e ela, infelizmente, ela ganhou acho que de um só. Então, foi uma campanha muito ruim. Foi uma campanha, para quem gosta de futebol de salão, foi pífia. Foi pífia, Mas é o teu negócio, né? Mesmo o salão tem, quando você não tem verba, você tem que correr atrás, e é muito complicado. O trabalho da comissão técnica é muito bom, né? O Everton Carvalho, alemão, também o Elton, né? Auxiliar, os dois irmãos lutando, ele sabe da dificuldade para montar um time. Outras equipes também buscam a classificação, só que se esperava mais, sim. Concordo com o professor e com o Rocha. Tinha condição de conquistar a classificação entre os 12 melhores do campeonato, onde 17 times disputam, os 12 melhores avançam para a próxima etapa. O time ficou na 15ª colocação, depois da terminada a campanha, faltou um ponto, não faltou um ponto, faltou mais, faltou futsal, faltou organização, faltou tudo, né? Faltou tudo. Estrutura, alguns jogos em Bauru, o time tinha o resultado na mão, deixou escapar. Comparando com o Noroeste, né? Mais ou menos o mesmo comparativo. Se na bola ao cesto, né, com as mãos, e o vôlei, o esporte bauruense vai muito bem, o basquete lidera o campeonato, segundo colocado, pode terminar na liderança. O SESI Vôlei Bauru, relembrando para você, foi até São Paulo nesta noite de segunda-feira e venceu o Pinheiros 3-0. E infelizmente, com a bola rolando, né, o Noroeste não vai bem, praticamente aí eliminado da Copa Paulista, e o futsal não andou bem na Liga Paulista 2018 e tem a expectativa de disputar a Copa Paulista para terminar o ano de 2018 com dignidade, para conquistar algum bom resultado aí nesse final de temporada. E para fechar nosso programa desta segunda-feira, futebol amador final de semana, hein, professor? Vem aí as semifinais da Copa Semel com 2 clássicos aí no Alfredo de Castilho, vem jogão nos 2 próximos finais de semana. Ali naquele campo, com aquela dimensão, é a hora de ver quem vai estar melhor preparado fisicamente. Porque o futebol amador é diferenciado quando joga-se em distritais, quando passa-se a jogar no Alfredão. É muito maior. Então, para mim, quem leva vantagem? O Parquinho, porque tem 4 ou 5 ex-jogadores profissionais. 2 ainda jogando em alto estilo, não. O Aidar e o Borebi pelo Parquinho estão jogando, estão um degrau acima, ou 2 degraus acima da maioria. Então ali é a hora de ver quem vai sentir mais fisicamente. Dimensão do estádio Alfredo de Castilho, então no domingo começa as semifinais da Copa Semel, a 8ª Copa Semel. Parquinho e Beija-Flor, Redentor e Comercial, 2 clássicos em Rocha. Ficaram, na verdade, na minha opinião, as 4 melhores equipes dessa Copa Semel. Não só pelos resultados conquistados, mas também pelo desempenho técnico que foi mostrado durante toda a competição. É claro que poderíamos ter o Laranjeiras, Geisel nessa fase semifinal, mas a equipe do Redentor tinha também a sua qualidade muito aflorada, né? Jogadores experientes e que podem complicar o Comercial. Eu vejo esse confronto Comercial e Redentor extremamente equilibrado,
pouco diferente do Parquinho Beija-Flor. Talvez o Parquinho tenha sim um favoritismo um pouco maior que a equipe do Beija-Flor, mas isso não entra em campo, ainda mais tendo em vista a fórmula de disputa da competição, que se você conseguir um resultado mínimo que seja de vitória, você no mínimo leva para a próxima semana a possibilidade de definir nos pênaltis, independente do placar da outra partida. Então é bom ficar esperto e o torcedor vai ter muita emoção e principalmente muita qualidade em campo nessas semifinais da Copa Semel. Com toda certeza, o nível técnico da Copa Semel é muito elevado, grandes times disputando desde o último mês de abril, chegando agora àquela fase aguda, aquela fase que toda a galera gosta, semifinais, 4 times em busca do título, também segue a Liga Bauruense, tanto na primeira divisão como na segunda, a Liga Bauruense já na segunda etapa, a fase quarta de final, a segundona também na sua reta decisiva, e no próximo final de semana tem o primeiro jogo da final da Copa Golden Master, a grande Copa Golden Master, já com seus finalistas definidos em 2018. TVC Esporte, na TVC, canal 13 da NET. Valeu, professor Roberto Maldonado, obrigado pela presença. Consiga a classificação na próxima, nessa fase final da Copa Paulista. Complicado. Esta é a nossa torcida. É complicado, mas a gente noroestino não desiste nunca. Claro. Foi um prazer estar aqui novamente e um abraço a todos os telespectadores e abraço também aos amigos. Com toda certeza. Valeu, professor Roberto Maldonado, participando desta edição do TVC Esporte. Lucas Rocha, valeu pela participação. Semana aí com muitas transmissões, muito esporte, tem noroeste, tem basquete. Valeu, Rocha, obrigado pela presença. Muito trabalho à vista, né? Mas a gente espera que as notícias sejam boas durante toda essa semana e que tanto o Bauru Basquete como o Noroeste e o Vôlei Bauru consigam alcançar os seus objetivos dentro de suas respectivas competições. Um grande abraço a todos e mais uma vez um agradecimento por essa oportunidade de estar aqui no TVC Esportes, na TVC Bauru. Prazer é todo nosso, obrigado pela presença. E aqui finalizamos mais uma edição do TVC Esporte, na TVC, canal 13 da NET Bauru. De Bauru para todo o Brasil, para todo o mundo. É o nosso encontro de toda segunda-feira, às 22 horas. Também você acompanha a reapresentação durante a programação da TVC. Tem muita reapresentação aqui. Você que gosta do esporte bauruense, conte para os amigos, espalhe. Toda segunda-feira, às 22 horas, tem o TVC Esporte aqui, falando muito de noroeste, de basquete, de vôlei, de futsal, futebol amador, tudo do esporte da nossa cidade. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Até a próxima oportunidade. Aquele abraço, boa noite para todos.